que não chegou Então, ainda. o Cumberbatch, né, a principal crítica que se faz a ele ter sido escalado para o papel é que se fez o chamado whitewashing, né? Se branqueou o personagem. Exatamente. O personagem era de origem asiática, indiano, né? E interpretado por um ator latino. E agora eles põem um cara caucasiano, né? Para fazer o Khan. Né? Então isso realmente é meio esquisito, assim, né? E eu acho também que já é outra mancada do filme escolher esse vilão para trazer, assim, porque tem filmes que a gente não tem como fazer remake, né? Por exemplo, não tem como fazer um De Volta para o Futuro, né? Um remake. Não tem como fazer um Príncipe em Nova York. Fizeram 2 agora, uma porcaria, né? Eu acho que não tem como fazer a Ira de Khan novamente, né? Então, aquilo ali é definitivo, né? O Roberto Montalbán, na sua canastrice, aquilo ali é definitivo. E aí eles inventam de realmente trazer, não, vamos fazer o Khan. E ainda ficam escondendo isso, né? Porque, como o Silvio tem falado, né? Ficam escondendo durante todo o processo ali do marketing e tal, né? Então, o que vocês pensam sobre isso, Evelyn, falando aí sobre Benedict Cumberbatch como Khan? Eu acho ele um bom ator, mas, como tu falou, tem um monte de problema com relação à personagem. Então, a questão é ele não ser da mesma etnia, etc. e tudo mais. Ele tem uma interpretação completamente diferente da interpretação anterior. Então, tem várias questõezinhas aí que, novamente, é de quem realmente está ali dirigindo, que não entende Star Trek. As pessoas que escreveram também não entendiam Star Trek e queriam colocar algo que fosse como se fosse uma coisa mais moderna, sabe? Ele é um Khan moderno, sabe? Que ele faz isso, que ele tem um propósito, que é salvar lá a família dele, que ele tem, que a família também não aparece só o Khan, do pessoal que ele... daquela época lá das guerras genéticas e tudo mais. Então, tem várias questões. O propósito dele, ele é muito diferente do anterior. Ele é similar, mas ele é diferente. Então, eu acho que, realmente, como tu falou, ele como vilão, não tem como retornar como sendo o vilão que a gente teve. Então, assim, ó, só um detalhezinho, porque a gente, quando se fala em aprimoramento genético, tal, não é à toa que é proibido na eugenia, né, na federação, a gente lembra de eugenia. É outra coisa. Eugenia é outra coisa. Mas envolve em aprimoramento da raça, né? Então, que seria um ideal, por exemplo, nazista, né? O ideal eugênico. Eugenia, nazismo, isso tudo está relacionado. Então, quando a gente pensa nisso, o que nos vem à mente, né, em relação ao nazismo seria que a raça superior, aprimorada geneticamente, seria a branca, né, a ariana. E vejam como isso é interessante, que lá na série clássica eles não colocam um cara loiro de olho azul como geneticamente superior, não. Eles colocam um cara não branco, né? Isso foi muito interessante isso. Puseram um espanhol, né? É uma típica da... Ele é mexicano, né? Ele é mexicano, o Montalbán é mexicano. Mas o personagem era indiano, né? É verdade. Então vejam como esse detalhezinho assim faz toda a diferença, né? Porque automaticamente, quando se fala nessas coisas terríveis que são a eugenia, né? O nazismo, se pensa na raça ariana, né? Não, eles colocaram um cara que seria superior geneticamente, o cara não era branco. E aí no filme eles vêm e botam um cara branco. Aí vira Não, agora voltamos ao normal, né? É o que as pessoas esperam. Tanto você quanto a Evelyn, não tem como tirar a razão de vocês. Tudo que a Evelyn falou, que vocês falaram. Porque é o seguinte, vamos pegar o personagem. Ou aí, vamos dizer que a intenção é quando a Evelyn fala que quem escreveu o filme não conhece Star Trek. Eu concordo nesse ponto, pelo menos nesse ponto aí. Ou se não conhece e ignorou. Por quê? Vamos dizer que eles pegaram a ideia de fazer o filme, não o remake do filme 2, mas o remake do episódio, onde aparece o Khan. E aquele Khan que aparece não é o Khan do filme, e sim que quer se vingar do Kirk, e sim o Khan do episódio, que vai tentar destruir o Kirk. Vamos dizer que essa fosse a intenção. E por isso tem uma etnia diferente. E aí a incursão, e eles não chamam de incursão, né? Tem outro nome. Incursão é agora que a Marvel está usando, né, o termo. Esqueci o nome que eles usam lá, mas
a Kelvin Timeline abriu possibilidades para que novos personagens misturassem multiverso, etnias pudessem ser diferentes. Mesmo que isso fosse verdade, as guerras eugênicas que deram origem ao Khan foi no passado, foi 200 anos antes. Meados do século XX. Foi no começo dos 1900, se não me engano. Então, não há... Pois é, meados do século XX. Sim. Isso é nos Eu anos não sei, 90, eu não vi isso, eu acho que eu tava em Guaíba, cara. Não, a Botany Bay, ela é 1996, se não me engano. Aí. Então, assim, não há justificativa lógica dentro da própria estrutura da Kelvin Timeline para mudar a etnia do Khan. E aí eu pergunto o seguinte, se tivessem mudado a etnia do Kirk, e fizessem do Kirk, em vez do Chris Pine, fosse um ator negro, por exemplo. Né? Por que não fizeram isso? Por que mudaram justamente a do Ricardo Montalban? Entendeu? Por que justamente ele foi mudado? Então, eu não sei se realmente tem muito a ver com isso, tá? Fica Dali muito um pouco difícil, é porque tu pega um ator bacana e bota lá. Eu acho que não sei se tem exatamente esta pegada, tá? Até porque eu acho, por exemplo, eu acho o Benedict um baita ator. Perigando levar as pedras, eu digo que eu gostei mais desse que do primeiro, por exemplo. Eu gostei muito mais desse que do primeiro. É óbvio que ele é um ator melhor, mas não é nem isso que a gente está comentando. O que a gente está comentando é o fato do porquê dessa... Estamos tentando pensar de forma lógica ou racional o porquê desse personagem ter tido uma mudança de etnia, assim, né? E por que só ele mudou a etnia? Por que o Spock não é negro? Por que o Kirk não é negro? Entendeu? Por que ninguém mais mudou, só mudaram dele? Porque daí, imagina só, isso aí, essa perspectiva que o Silvio pegou é central, assim, ó, é primordial. Imagina a gritaria que seria se colocasse o Kirk negro. É isso aí. Que, na verdade, assim, ó, em questão de cinema, tá? Eu acho, na minha opinião, acho que não é uma questão de controvérsia, de equação. Eu não vejo dessa parte. Quando a gente fala de cinema, eu digo que eu sou cinéfilo, eu não assisto só Star Trek, eu assisto muita coisa. Eu tenho coleção de filmes, na verdade. E o que eu não coleciono, eu já não aprendo, não sei o que eu já não coleciono, que Deus o livre. Mas, enfim, não, cara, eu tenho Hot Wheels, tenho uma pancada de brinquedo antigo, tenho videogame, tenho até guitarra, cara tem coleção de guitarra, mas enfim. Autêntico geek. Nerd não, mais geek, porque, né, geek porque eu não sou inteligente. Se eu fosse o Eduardo, por exemplo, podia ser nerd. Mas enfim, eu acho que quando a gente fala de cinema, propriamente dito de cinema, os personagens raiz de uma sequência, seja ela nova ou não, tende-se a respeitar as características básicas para que você tenha esse vínculo. Se você pusesse, não tem nada a ver com a raça ou a cor da pessoa. Se tu pusesse um Kirk negro, talvez tu não teria aquela identidade visual que foi criada com o William Shatner, que era branco. Não é uma questão de... Assim, eu digo, como se pusesse uma Uhura loira, de olho azul. Não dá, né, cara? Não tem como. A Uhura é uma mulher negra, que tem uma patente alta, diga-se de passagem, que foi o maior tapa na cara que se deu naquela época, que eu achei maravilhoso, entendeu? Primeiro, mulher. Segundo, negra. E terceiro, posição de nível alto, né? Então ela não era, sabe? É uma coisa bacana. Eu acho que não tem muito a ver com a raça, a cor, a religião ou coisa assim. Eu acho que é uma questão de que os principais tu não tocaria, por questão de tu criar esse vínculo do novo com o antigo. Mas é o primeiro ponto. Mas o antagonista é o maior antagonista da história de Star Trek, é o Khan. Como é que você muda? Como é que não é principal? Como inimigo, concordo, como inimigo. Mas dali um pouquinho, a gente pega, se eles tivessem, eu acho que se eles tivessem se tivessem pego, né, vamos falar o português corretamente, mas enfim, né, se eles tivessem pego um ator abobado qualquer, tipo, vamos pegar um ator bem chulezão, o Vin Diesel, por exemplo. Mas botar o Vin Diesel pra fazer o Khan, cara, não tem como. Precisa de alguém que tenha profundidade. E o Benedict Cumberbatch, né? Cumberbatch.
ele é um ator profundo, cara. É um baita ator. Ele poderia pegar qualquer papel ali. Qualquer papel. Poderia encaixar em qualquer um aqui da franquia, que ele faria muito bem. Eu acredito que ele seria um Spock melhor ainda do que o... Eu acho que ele seria um Spock muito melhor, inclusive. Seria um Data. Se tivesse usado ele como Spock. Oi? Ele seria um Data. Um Data perfeito também. Eu acho esse cara um baita ator. Não dá para botar o peso. Eu acho que nessa questão de cinema, não é uma questão social propriamente dita, é uma questão de... E agora que vem a parte que é a engrenagem do mundo, vem dinheiro. Então, quando tu tem que linkar as pessoas para que as pessoas participem disso, porque é isso que dá dinheiro. Eu não sei, cara, se é por causa disso, assim, eu não vi problema na troca, eu não vi problema, entendeu? Claro, tu tens, eu posso citar uns 500 aqui, atores que são indianos que fariam muito melhor. Ou mexicanos, né? Porque mexicanos, vai pegar, tipo, já que a gente vai mudar. Não, eu digo, já que a gente vai mudar, vamos pegar a base que o personagem é indiano e vamos botar um indiano de verdade. Também seria ótimo. Seria perfeito, né? Seria perfeito, eu concordo. E tem atores indianos maravilhosos que poderiam dar essa profundidade aí. Aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, por exemplo, mostrou muita gente ali, né? Como que Bollywood é rica em termos de produção artística e tal. Gente, vamos ver o comentário. Pode puxar aqui uma penca. Chegou o Alisson aqui. O Alisson, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui. Ele diz o seguinte: era melhor o personagem do Cumberbatch ser apenas um humano geneticamente modificado que tinha como objetivo resgatar o Khan. Interessante, né? Acho que daí a coisa seria mais... Eu gostei dessa ideia. Eu achei bacana essa ideia. E o Alisson também diz o seguinte, que esse plot twister do Into Darkness, tão pobre, lembro do pessoal do Omenet já afirmando antes da estreia que o ator seria o Khan. Todo mundo já sabia, na real.